Bom, a gente segue no YouTube, né? E ontem a gente falou muito pouco tempo sobre isso, aproveitando até a deixa do Mauro, do Flávio Prado, né? Que o Romeu Tuma Júnior, ele disse, né? Ele é o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. E ele sugeriu que o Corinthians pare de pagar a Caixa Econômica Federal pela dívida da Arena Corinthians. Tá? Até o Mauro falou sobre isso, né? Por isso que deve ter parado de pagar o estádio, para pagar agora jato, tudo. Deve ter pedido para parar, né? De pagar o estádio. Vamos ouvir aí o Romeu Tuma Júnior, o que ele disse aí sobre a dívida do estádio do Corinthians. Pessoal, muito obrigada. Muito obrigada aos 11 profissionais da imprensa que fizeram as perguntas. Eu soltar uma pérola polêmica aqui, mas ia resumir a entrevista a isso, mas não vou falar. Não, pode falar. Não, negócio de... Onde eu começaria negócio de resolver o problema da dívida, eu começaria na Caixa. Mas deixa pra lá, não vou falar não. Rapidinho, assim. Só isso mesmo? Quer falar? Não quero falar, porque vai dar uma confusão danada. Eu acho que tem que resolver o problema do estádio na Caixa. Acho que tem que resolver urgentemente. Acho que tem que trocar o fundo que está administrando lá, depois desse problema todo. Mas assim, eu sou presidente do conselho, eu sou do conselho, eu não mando nada aqui. Os caras que eu mando, no presidente, não mando ninguém. E acho que o Corinthians tem que resolver o problema na Caixa. Senão, para de pagar. Para de pagar o estádio. Vai pagar as dívidas que nós temos aí, que são mais urgentes. Vai pagar isso para tirar esse negócio de bloqueio. Para de pagar essa dívida, resolve o problema na Caixa com a Caixa. Acabou. Começa por aí, nós temos que achar uma solução, não temos dinheiro, começa a resolver o problema. Acabou, um abraço. Olha aí, ó, ele falou que não ia falar para não dar confusão. E aí ele falou, e é lógico que está gerando confusão. Porque ele diz, eu sou presidente do conselho, eu não mando em nada. As pessoas acham que eu mando no clube. Tá bom. Mas o presidente do conselho é um cargo de respeito dentro do clube. Né? É um cargo, inclusive, ele pautou ali o impeachment do Augusto Melo. Ele colocou em pauta, inclusive, o impeachment do Augusto Melo para ver o peso que tem o cargo do cara. Para ele chegar na maior cara de pau e dizer, né, Mauro César Pereira, eu vou te passar aí quando a gente estiver de volta para a rádio, que a gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan em 20 segundos, e aí você já fala tanto para a rádio quanto pelo YouTube, mas você ter o presidente do Conselho Deliberativo de um clube sugerindo que ele pague de pagar uma dívida do estádio, que ele usa, que o Corinthians usa, é meio bizarro. A gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan, em um segundinho. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César Pereira, acabamos de escutar o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho do Corinthians, dizendo, não vou falar, vai criar confusão, eu ia falar, mas nem vou. Insistiram, quem insistiu também deu mole, né? Que tá dentro da Corinthians TV e insistiu para ele passar um papelão como esse. E aí ele disse para parar de pagar a multa do estádio, para pagar as mais urgentes que estão bloqueando aí o Corinthians para contratar, Mauro César Pereira. Não faz muito tempo, e o mesmo dirigente, né, o presidente do Conselho, deu uma declaração que gerou muita discussão, quando ele falou que queremos ser o Flamengo, como o Flamengo, né? Ele quis dizer isso, né? Se ele quiser ser como o Flamengo, não tem jatinho fretado, não tem Memphis Depay. Memphis Depay você chama, rescinde o contrato, paga a dívida com ele, ó, não tenho condição de te pagar. Lio Roberto, se teve mesmo proposta, não sei se teve, aí disseram que teve, venderia, pegaria esse dinheiro para pagar a parte das dívidas e vai jogar com um time que pode, porque foi o que o Flamengo fez, trabalhar com um time que pode. Alguns jogadores emprestados, por exemplo, o Elias foi emprestado pelo Sport de Portugal ao Flamengo em 2013. Foi super bem, ganhou a Copa do Brasil, jogou pra caramba, a torcida adorava ele estava super adaptado, acabou o ano. Aí o Sport começou pedindo $8 milhões. Não tenho condição de pagar $8 milhões. Elias, lamento, mas não tem como comprar você. O Elias voltaria para o Sport. Aí veio o Corinthians e contratou o Elias. Assim se fez a dívida. Não, tá dando, vamos contratar. Depois vê como é que vai. Aí não consegue pagar todo mundo, né? Estou dando um exemplo, tá? Pode até ter pago o Elias, mas você paga o Elias, não paga não sei o quê, e a bola de neve vai crescendo.
Então, na verdade, ele talvez não tenha noção do que foi feito no Flamengo para chegar nesse patamar. É o que eu falo, você pega o remédio amargo. O remédio amargo é ruim pra caramba. Você vai correr risco com um time mais fraco, de repente, de ir mal, fazer mais campanhas, de ficar no rebaixamento. Mas é o remédio que você tem que tomar para você organizar a casa. Pagando a Caixa, não é porque a Caixa é um banco estatal que você pode não pagar. Tem que pagar. Tem que pagar, até porque a Caixa Econômica ela é muito capitalizada pelo dinheiro do FGTS, que é o dinheiro do trabalhador, que vai todo na Caixa Econômica Federal. Então, esse dinheiro que ela empresta, que é para o Corinthians ou para qualquer um outro, né? Esse dinheiro é um dinheiro público, né? É um banco estatal. Então, porque do governo você pode, não, paga depois. Não, tem que pagar. Pagar a Caixa, pagar a moça do pãozinho, pagar o rapaz da limpeza, pagar o jogador. Casas para pobres. Exato, tem que pagar todo mundo. Claro. E tudo bem, renegociar, concordo. Olha, eu não consigo pagar assim, posso pagar de outra maneira, dá para a gente equacionar isso aqui e tal. Ok, você renegocia, rediscute, mas paga. Parar de pagar de jeito nenhum, isso é um absurdo. E o mais impressionante é que você aí percebe que a torcida organizada consegue ter uma preocupação com relação a isso maior do que as pessoas do clube. Porque a torcida fez uma vaquinha para tentar pagar o estádio. Não conseguiu, mas ela fez. Teve iniciativa, não, vamos fazer uma vaquinha, vamos pagar esse negócio aqui, não arrecadaram o dinheiro necessário. É verdade, mas eles tentaram pagar, se preocuparam em pagar. Isso é uma loucura, gente, quando você vê que a torcida organizada tem mais consciência. E o detalhe, o estádio era o sonho da torcida do Corinthians. Pagar o estádio, na minha visão, tá, deveria ser uma questão de honra para todos os corintianos. Vamos pagar o estádio, para poder bater no peito e falar, é nosso. Como o torcedor do São Paulo, com todos os problemas do clube e a dívida grande também, pode falar, não, Morumbi é nosso estádio. Morumbi e aquela história que laudo Natel, viabilidade, isso é cascata, isso é mentira. Pergunta para o Celso Unzelt, que é um historiador e é corintiano, se essa história procede, ele vai mostrar para vocês que não. Então, não pagar ou parar de pagar o estádio é uma proposta absolutamente lamentável. Lamentável e mostra que, infelizmente, me parece que ele não entendeu o que aconteceu com o Flamengo, que ele citou como uma referência da outra vez. O remédio é amargo, irmão. Aí você não vai ter jogador caro, vai ter um time mais modesto, mas você vai começar a acertar suas contas. E aí tem outro detalhe. Quando você não tem transfer ban, não é para poder contratar mais. É para você mudar a sua imagem no mercado. Olha, eu não tenho mais transfer ban, estou pagando a todo mundo, estou arrumando a casa, até para você trazer mais patrocinadores, mais parceiros, mostrando que, olha, agora é uma outra gestão, o clube está em ordem. Foi o que aconteceu no Flamengo na época. Teve patrocinador que o Flamengo conseguiu por intermédio de dirigentes com relações até pessoais, procuraram empresas particulares. Pô, dá um exemplo. Teve uma montadora que patrocinou o Flamengo nas costas, em 2013, aqui acima do número. Um dirigente procurou o executivo lá da marca e convidou, pô, você não quer patrocinar o Flamengo? É legal, um espaço, futebol, a bagunça danada. Não, olha, quem está agora sou eu, fulano, ciclano, nós estamos assumindo o clube, agora é uma coisa séria, estamos pagando todo mundo. Aí o cara viu que, de fato, o clube estava numa outro modelo de gestão. E resolveu. E durante um período, o Flamengo teve a marca dessa montadora nas costas acima do número como patrocinador. Ou seja, mudança de imagem. Mudança de imagem. Hoje, se você pegar a imagem do Palmeiras no mercado, é o que não? Se paga. Perfeito, problema nenhum. Um clube lá fora, o Palmeiras contrata jogador lá fora, o clube lá de fora sabe, não, esse clube paga. Isso aí não tem problema nenhum. O Corinthians, se tentar contratar, mesmo que amanhã se livre do transfer ban, qual é a imagem? Isso aí deu calote nos mexicanos, lá foi uma dificuldade para pagar. É o contrário. O Atlético Mineiro conseguiu levar o Biel, quando a gente não conseguiu. Os caras falaram assim, tá bem, o Atlético está com problema, mas tem três Mercedes. Não é que o Atlético seja nada, né? Mas os caras confiam o quê? Tem 3 caras lá que tem dinheiro que qualquer coisa pegar. A chance de receber desse é maior do que de receber do outro. Isso. Embora os dois sejam endividados e tenham problemas sérios para resolver. E é isso, é mudança de imagem. Mudança de imagem. Isso é um esforço que tem que ser feito. E aí, também eu estava vendo um trecho de entrevista do presidente de São Paulo. Deu algumas entrevistas agora. Aí fala assim, não, porque temos que ter um time competitivo. Não, amigo. Você tem que ter um time que você pode. Você tem que ter um time que você pode. Se ele vai ser competitivo na primeira, talvez não vá, você não tem dinheiro. Né? O Juventude adoraria ter um time competitivo. Não, o Vitória, do Vampeta, adoraria ter um time competitivo para brigar pelo título brasileiro. Mas o Vitória não tem condições de comprar jogadores para ter um time que brigue pelo título. Ele briga para não cair, o Juventude briga para não cair. O Sport, que está virtualmente rebaixado nesse momento, adoraria ter jogadores como o Memphis Depay. Só que o Sport não pode contratar o Memphis Depay, ele não tem dinheiro para isso. Nem o Corinthians. E o Corinthians também não tem. Essa é a realidade. Hoje o Corinthians não tem. Então o Corinthians tem que ter um time do nível da capacidade de investimento dele, não da sua história ou do tamanho da sua torcida. Ah, mas ele arrecada quase 1 bilhão no ano. Sim, mas a dívida é de 2,6. Então, é isso. Sabe? É só olhar para os pequenos e pensar. Esses caras têm times mais fracos porque eles não podem pagar. Nós também não podemos nesse momento. Ah, mas o meu rival pode sim, mas o Palmeiras quase foi rebaixado em 14. Já era o Paulo Nobre.
E quase foi rebaixado. Porque quando o Paulo Nobre entrou, ele não entrou para colocar jogador no elenco, jogador caro. Contrataram alguns jogadores da América do Sul, Pablo Mouche, Cristaldo, jogadores baratos. O técnico era o Ricardo Gareca, argentino, que depois tornou a seleção do Peru por um bom tempo. Está no Chile, né? E o Palmeiras montou um time que dava e quase caiu. Fez 40 pontos no Brasileiro de 2014, quase foi rebaixado, no ano que inaugurou o seu estádio. Quase foi para a segunda divisão, não foi porque o Santos ganhou de Vitória e ele escapou na última rodada. Então o Palmeiras se arriscou. Agora o Paulo Nobre poderia ter contratado vários craques ali. Não, ele botou dinheiro para arrumar a casa. Claro, foi um mecenato? Foi. Foi uma ajuda enorme? Foi, claro. O Palmeiras pagou a juros baixos e tal. Mas a preocupação ali foi usar o poderio financeiro que ele tem para organizar o clube e botar nos eixos. O Corinthians tem condições, sem mecenas, com o faturamento que ele possui, de entrar nos eixos, mas ele vai ter que tomar o remédio amargo. O remédio amargo, olha, o time vai ser mais modesto, a gente vai ter que... Vamos ter o time do nível do Juventude. Mas isso é um absurdo. Não, absurdo não, é a minha realidade. Esse é o remédio amargo. E, de repente, como é o Corinthians, você até consegue trazer, como o Flamengo conseguiu, alguns jogadores emprestados de bom nível que podem dar uma melhorada ali, e que você pague o salário e tudo dentro de um orçamento realista. Esse o ponto. Gente, não existe outro formato. Alguém pode falar, não, que quando o Flamengo foi mais fácil. Não importa, não existe outra saída. Não existe. Não tem como você dever o condomínio, dever o plano de saúde, dever a escola do seu filho, o aluguel, sei lá mais o quê, e você está trocando de carro todo ano. Você vai ter que vender o carro, andar de metrô, de ônibus e tudo, nem Uber vai pegar. Vai andar de transporte coletivo, porque você está quebrado. Aí você começa o quê? Renegocia a dívida do condomínio, vai na escola do seu filho, renegocia uma maneira de pagar e vai acertando. O plano de saúde você vai tentar retomar ou vai ficar sem plano de saúde, você vai no SUS. Não tem como pagar plano de saúde, eu vou no hospital público. E você vai tentar depois reorganizar a sua vida. O time de futebol é igualzinho. Igualzinho. A gente fala isso, o que mais me chama a atenção é a quantidade de torcedores do Corinthians, já que o Corinthians que está na pauta nesse momento, que não entende e ainda fica com raiva da gente. Como se esse comentário fosse um comentário para depreciar o clube ou para... Não, é o contrário. É o contrário. Infelizmente, muitos não conseguem entender, né? Se fosse para querer o mal do Corinthians, eu viria aqui e falaria tudo ao contrário. É isso mesmo, não pode ter um time desse. Olha, tem um Depay, não tem uns 2 holandeses bons para trazer, não, tá mais uns 2. Não importa, depois não paga o estádio. Esse seria o discurso para levar o Corinthians para o buraco. Mas é o contrário, porque aqui a gente não está como torcedor. A gente está aqui como profissionais fazendo uma análise séria. E isso é muito grave. Quando você tem vozes no clube relevantes defendendo o não pagamento do estádio, eu acho que isso vai contra até o grande anseio da torcida corintiana, que eu imagino seja um dia poder bater no peito, como o São Paulino pode fazer, e falar, o estádio é nosso. Eu tenho dívida e tudo aqui, vamos resolver, mas o estádio está pago. E não está. Parece o... Você não foi o filme do Eurico Miranda? Eu vi o Juninho Paulista, o Vasco devia para ele, mano. Aí o Eurico queria renovar o contrato com ele, queria renovar. Eu falei, Eurico, mas como é que eu vou renovar se você está me devendo? Ele falou, não, vou pagar agora. Fez um cheque para ele, pagou. Agora você faz um novo contrato. Juninho pegou o cheque na sala do Eurico, botou no bolso. E qual é a proposta? Ele resolveu ali tudo. Renovou por mais 3 anos, assinou um novo contrato. Juninho deu o cheque pro pai dele. Chegou lá no banco sem fundo. Juninho botou, doutor, que é isso? Falou, aquela dívida eu te paguei. Se tinha fundo ou não, tá pago. É mais ou menos isso. E vê o quê? Como ele deixou o Vasco. Vê como ele deixou o Vasco. Graças que o Vasco virou. Por culpa do senhor Eurico Miranda, que era fanfarrão e tal, não sei o quê. Mas o que ele deixou do Vasco? Uma tragédia. O Vasco é um time de um tamanho gigantesco. Só quem não conhece nada da história do futebol pode imaginar o time que teve o maior estado da América do Sul, construído pela torcida. Uma coisa maravilhosa. O Vasco, fora a história do primeiro a receber negros e tal. E aí aparece um fanfarrão igual o Eurico Miranda e deixou o time nesse estado aí. Vai dizer, pô, foi pro Roberto. Ele deixou um time que não dá para fazer mais nada. Vamp, você queria fazer um complemento, né, sobre essa situação aí de não pagar o estádio, aí o Flávio e o Mauro compararam com a situação do você e o Flávio compararam com a situação do Eurico com o Juninho Pernambucano. Não, eu já falei, eu estou preocupado com você, Tico. Hoje é dia de exame aí no presídio. Tô vendo você todo na mão, todo... Fez o exame, deu tudo certo, Tico? Você tá bem? Cara, eu vou te falar. Você tá bem aqui, com a mão. Hoje é dia de todo mundo passar no corredor para fazer exame e sair da cela. Revista? Eu falei, cara, vai ser a primeira coisa que ele vai falar. Calma, você abriu o programa falando da seleção. Não dá o seu tempo, Tico. Não, é porque... Suspende a mão aí. Olha lá. Meu pai tá fazendo acupuntura, aí eu fiz também, aí ela botou um negocinho aqui pra continuar. A Jovem Pan é da hora, né, velho? Só a Jovem Pan mesmo. O que foi?
Pode entrar todo remendado. Pode entrar. Apresentador remendado. Eu entrei até com transplante capilar. Aqui é bom que a gente se cura ao vivo, pra ninguém dizer que é mentira. Lógico. Tá certo. Agora, ô Vamp, toda essa situação externa do Corinthians. Agora é sério. Você acha que está melhorando? E eu pergunto também para o Mauro, que ele sempre falou tanto, com o Stabile, ou você acha que vai continuar a mesma bagunça? São 16 meses de mandato, né? A gente não sabe ainda, muito cedo ainda para elogiar ou para criticar. Ele já vinha desse grupo aí, que ele era o ele é o primeiro vice-presidente, por isso que ele assume. Né? Vamos ver daqui para frente como é que vai ser. Mauro. Mesmo grupo, acho que não muda muita coisa, não. Bem, é só a própria situação de momento. A preocupação do Corinthians vai ser de pagar a dívida para melhorar a situação do clube, é pagar a dívida para se livrar do transferban para contratar mais. Quer dizer, é isso, né? Os caras estão preocupados em contratar mais. Gente, não dá. Aliás, o elenco já é bom bastante. Aliás, é um elenco muito bom para a situação do clube hoje em dia, né?